Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa Destaques. E esse fim de ano é um período de alta demanda dos serviços que pedem a contratação de pessoal na modalidade temporária. Mas as empresas e os contratados precisam ficar atentos às regras e evitar problemas. Denis Barbosa tem os detalhes. Oi, Elaine, nós viemos falar sobre esse assunto com um especialista, porque a gente sabe que há uma grande movimentação em vários setores, há muitas contratações e as pessoas precisam ficar atentas para evitar problemas, prejuízos, como você mesmo falou. Nós estamos com o Felipe Lopes, que é da Almeida Abreu Advocacia, ele coordena a área trabalhista e pode nos dar esclarecimentos sobre essa questão. Eu começo perguntando, Felipe, o que caracteriza o trabalho temporário? O contrato de trabalho temporário ele é caracterizado primeiro por sua formalidade, por sua justificativa, que precisa ser substituição de pessoal ou aumento de demanda sazonal, por isso ele se caracteriza muito no final do ano, na Páscoa, nesses períodos, e ele é um contrato que é diferente daquele por prazo indeterminado ou até do contrato de experiência. Ele tem um prazo máximo de 180 dias, prorrogáveis por mais 90 a partir da reforma trabalhista de 2017, mas ele sempre vai precisar ter uma justificativa. Felipe, e esse contrato, muita gente tem a dúvida, esse contrato, essa relação, vai estar na carteira de trabalho? Vai ficar no histórico? Como é que é feita essa relação? Sim, perfeito. O contrato de trabalho temporário ele vai ser formalizado através de um contrato e também anotado na carteira de trabalho. Ele vai ter direito a todos os direitos que pertencem aos outros trabalhadores. 13º proporcional, férias proporcionais, FGTS, tudo na normalidade. Vocês que são especialistas também nessa questão, qual é o cuidado que o contratante deve ter ao necessitar e aí partir para a contratação desse tipo de relação? Pronto. O principal é que ele não descaracteriza essa relação de trabalho temporário. Portanto, ele precisa da justificativa, precisa da formalização desse contrato como contrato de trabalho temporário e ele precisa respeitar o prazo, né? Não respeitando o prazo ou qualquer das formalidades, esse contrato vai passar a ser um contrato por prazo indeterminado pelas características de fato que está acontecendo nessa relação. Felipe, muita gente que está sendo contratada pode não entender essa relação, por isso o bom diálogo, a clareza na informação é muito bem-vinda assim, para os dois lados. Isso, esse contrato tem que ficar claro para aquele que está sendo contratado que ele é temporário, né? Ele está tendo uma oportunidade de adentrar no mercado por um período, por uma especialidade do período ou de uma substituição de pessoal, e que ele pode ser uma oportunidade de uma nova contratação posterior como uma contratação definitiva. Então, sempre a atenção dos dois lados, o contratante precisa deixar tudo muito claro e uma comunicação fácil certamente facilita essa relação. Perfeito. O contrato sendo estabelecido, sendo claro para as duas partes, vai ser importante para a empresa, para a gestão de pessoa, ela não ter que fazer uma contratação definitiva por um período que ela vai ter um aumento de demanda, e para aquele que estava fora do mercado ter uma oportunidade. Você, muito obrigado pelas informações, pelas dicas. É um especialista, a gente traz sempre aqui no programa Destaques a participação de pessoas exatamente para esclarecer, né, na sua área essa dúvida ou essas dúvidas, dessa vez sobre essa relação temporária de trabalho, que é uma grande oportunidade para muita gente, mas para evitar dor de cabeça para os dois lados, claro, sempre com muita informação e fazendo da maneira correta. Eu volto com você aí no estúdio. E uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no Ceará revelou um otimismo nesse período agora de fim de ano. O Tiago Norões tem mais detalhes. Uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrasel aqui no Ceará, revelou que a grande maioria dos empresários do setor está otimista com este fim de ano. Alguns proprietários estão, inclusive, com expectativa de alta de 30% nas vendas neste fim de ano. É o caso dos restaurantes do Grupo Turati. Falar sobre essa expectativa, a gente vai entrevistar agora o proprietário do Grupo Turati, o Lissandro Turati. Tudo bem, Lissandro? Que fatores levaram vocês a essa expectativa? Olha, dezembro é o melhor mês de vários setores, não só do nosso. Então a gente acredita aí com um aumento, um incremento de 30% no faturamento, nas vendas, principalmente por causa das confraternizações, né? Seja elas de famílias, de empresas ou de amigos, né? Isso aí fomenta muito o nosso setor. Ele é importante para esse mês. Então ajuda realmente a gente ter aí um incremento no faturamento e as perspectivas são de 30%.
além da questão do fim do ano, tem o 13º, então o pessoal se empolga mais um pouco. Exato, exato. Mais dinheiro no bolso, mais empolgação para o povo se comemorar, né? É uma fase muito boa, é uma época muito boa. Então a gente acredita aí que realmente faz parte da cultura do brasileiro chegar em dezembro e comemorar. A gente já vê uma movimentação hoje atípica desse horário, uma quinta-feira, a gente já está com bastante reserva para hoje. Vai haver um monte de mesa grande e pessoas já se movimentando nesse sentido. É uma época boa, tem muita movimentação, então os restaurantes também têm que se preparar, né, para essa época. Sim, a gente se prepara desde outubro que a gente vem reforçando a equipe. Né? É importante que a mão de obra da nossa equipe, inclusive hoje foi o evento nossa Confra, a gente já antecipou também de todos os funcionários do grupo, né? Então a gente vem se preparando sim, já tem alguns meses, já para ter aí um bom atendimento, não faltar produto, né? A equipe toda de retaguarda está pronta para isso. Alexandre, tem alguns eventos, né? Além dessas confraternizações, a gente tem Natal, tem Réveillon, como é que o grupo está preparado? Olha, a gente está com o nosso Réveillon aqui, já é o 8º ano que vai ter o nosso Réveillon aqui na Vajota. A gente está com o Réveillon no DOC, que faz parte do grupo também, Natal e Réveillon, Natal aqui também, e a gente vem se preparando muito para atender o delivery de barril de chopp. Então é a confra fora dos restaurantes. A gente tem um delivery hoje da nossa indústria de cerveja que atende isso. Vai fazer a confraternização no escritório, na sua casa. Então a gente está preparado para atender. Aí tem aqui a cervejaria Turati, tem o pub, né, 5 Elementos. A gente abriu agora recentemente o pub da 5 Elementos, que fica dentro da Turati. É o estilo de um bar escondido, que é muito utilizado em São Paulo e em algumas grandes metrópoles. E está aqui já com eventos marcados também. E aí já tem um momento mais intimista, uma proposta diferente, mas agrada muito. Hoje eu estou com uma procura muito alta de eventos fechando. A gente tem hoje uma equipe focada só para atendimento de evento o ano inteiro. Agora o pessoal está hoje, esse mês está que nem louco trabalhando, está dando gás. Mas tem lugar para a família também, né? Tem uns restaurantes. Tem. Dentro do grupo a gente tem o nosso italiano, que é o DOC, a gente tem a nossa pizzaria, que é do lado do DOC. Tem a Turati Vajota e a Turati Cambeba, Turati Rio Mar, Kennedy, Rio Mar, Papicu e Norte Shopping. Todo mundo preparado aí para fazer um grande final de ano e grandes comemorações. Alexandre, muito obrigado pela sua entrevista, tá? É isso. A expectativa aí de crescimento de 30% nas vendas neste fim de ano. Inclusive a Brasel fez essa pesquisa e que 84% dos empresários do setor estimam aí um crescimento nas vendas até o fim do ano. Agora o intervalo, a gente volta já. A Vertigarden está com planos de expansão aqui no estado. A empresa, que tem 20 anos de história, conta atualmente com 29 unidades franqueadas espalhadas pelo país, incluindo estados como Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. O próximo passo estratégico é a inauguração de sua matriz aqui em Fortaleza, reforçando a sua presença no Nordeste. Sobre esse assunto eu conversei com o André Bailoni, ele é diretor executivo da Vertigarden. A Vertigarden ela nasceu há 20 anos. Esse ano a gente comemora os 20 anos da empresa e nasceu como uma empresa de paisagismo sustentável, inicialmente tratando água e efluentes químicos e domésticos com plantas aquáticas e bactérias, no que nós chamamos de wetlands construídos ou jardins biofiltrantes. Então foram 10 anos nessa vertente, muito voltado à água. E esse trabalho começou a levar a gente para ver um pouquinho das verticalizações que estavam acontecendo na cidade. E a planta aquática e a água tem tudo a ver com o jardim vertical. Então a gente viu que a demanda por jardins verticais seria uma coisa sem volta, porque as cidades elas estão crescendo muito. Se a gente pegar até 1960, o Brasil era um país rural. Mais da metade da população morava nos campos. Em 1960 foi ontem. Mais de 50% da população morava no campo. E hoje a gente tem quase 90% da população morando nas cidades, na urbes. E isso faz com que esse êxodo urbano ele tenha uma crescente vertical. Né? Não tem tanto espaço para se ter mais tantas casas, como se tinha antigamente, e a gente tem prédios
e apartamentos em cima de apartamentos, as pessoas morando, mas as pessoas querem morar com qualidade de vida. Então, a gente entende que você trazer esse resgate da natureza, esse resgate do campo, desses valores que o campo dava para a gente em 1960, trazer isso para dentro de casa, um pedacinho da mata, um pedacinho da natureza, um pedacinho do campo, na varanda de um apartamento, na fachada de um empreendimento. Eu acho que tudo isso torna a vida mais leve e a qualidade de vida das pessoas também mais gostosa. Então, assim, entendo que hoje o mercado ele é pungente, tanto em São Paulo como no Brasil e no resto do mundo. Se a gente vê os projetos como o Bosco Verticale de Milão, né, que é um prédio referência mundial, ou se a gente vê o aeroporto de Singapura, que as pessoas vão lá só para fazer turismo. Não é nem para desembarcar ou embarcar, mas as pessoas vão para lá para fazer turismo, porque é algo que eu sinto que a gente, enquanto ser humano, necessita. O contato com a natureza, a troca, aquela coisa de tirar o sapato e pisar descalço na grama. Isso faz com que você recarregue as energias. E nesse caso, a gente vê muito essa necessidade, principalmente também depois da pandemia, né, desse contato mais próximo com a natureza, né, de se levar para a residência, para onde você convive, né, os locais públicos e também os privados, shoppings, a gente vê isso, os prédios comerciais também, né, já apontando para a utilização do verde cada vez mais forte, né? E, em contrapartida, também o aquecimento global, né? A gente tem toda uma agenda ESG muito importante. É de se pensar cada vez mais em deixar a cidade verde? É isso mesmo. Você falou duas palavras muito importantes, pandemia e sustentabilidade ESG, essa coisa da pegada ambiental. A pandemia foi um marco divisor para todo mundo, porque as pessoas começaram a ir para home office e começaram a ver que as casas eram frias, sem vida, né? Porque a casa era uma coisa só de passagem, que você vai, dorme, acorda, se troca rápido, escova os dentes e vai para o trabalho. E, de repente, não, você começou a se perceber mais naquele local que é onde você tem que ter o seu conforto, que é onde você vai recarregar suas baterias. Então, a pandemia, com os home offices, que partiram a partir daí e viraram trabalhos híbridos, ou seja, as pessoas estão desfrutando mais da casa. E elas querem isso, seja para os pets, que adoram o convívio com plantas, se esfregar na plantinha, o gatinho, o cachorrinho, as crianças, né? É um espaço que, de repente, você está cozinhando, é um espaço gourmet, você tem aquelas plantas que te abraçam, e aí, de repente, você tem um tempero no meio daquele jardim que você puxa uma folhinha de alecrim e joga no macarrão enquanto você está cozinhando. Então, tudo isso é muito gostoso, né? E essa coisa da agenda ambiental, a gente vai receber agora a COP30 em Belém do Pará o ano que vem, que é um evento importantíssimo. O mundo inteiro vai estar voltado, né, para o Brasil, né, e para as práticas sustentáveis. A gente precisa olhar não só para o microespaço, que é a residência, que a gente está falando do micropaisagismo, que é aquela coisa do seu bem-estar, do seu aconchego, mas não ser tão egoísta a ponto de ficar só aí. Você tem que abrir isso para a cidade, né? E esse projeto de Fortaleza, que eu digo para todo mundo, eu não vi em lugar nenhum do mundo um projeto como esse, de você abraçar esses cinturões de concreto que tem num prédio com um jardim vertical, porque é uma cidade linda, é uma cidade que, para onde você olha, tem natureza, tem mar, tem areia, tem biofilia. O conceito da biofilia é você trazer os elementos da natureza para dentro de casa. Então, a madeira, a textura da areia na parede, numa tinta, um rasgo aberto de luz entrando o sol, o vento de uma brisa, de você abrir as janelas e deixar o vento passar e não ficar só no ar-condicionado. A cidade já é isso. E aí, quando você vê um projeto urbano dessa magnitude, você vê que é algo que vem para transformar toda uma cidade. E o shopping center também. Então, o conceito do shopping center hoje não é mais aquele shopping fechado, enclausurado, que você não sabe mais se é dia ou se é noite. Quando você entra lá dentro, você está dentro de um ar-condicionado totalmente climatizado e você vê os shoppings rompendo barreiras e trazendo verde para dentro. É o caso do Shopping Iguatemi.
aqui em Fortaleza, que fez aquela claraboia maravilhosa na praça de alimentação, com aquelas colunas verticais. A gente teve a felicidade de participar desse projeto. Shopping Eusébio, também aqui pertinho, que fez também um bulevar verde com umas colunas vegetadas, rasgos de luz entrando para todo lado, e você vê passarinho dentro do shopping, né? Onde é que você ia imaginar que você ia ver um passarinho dentro de um shopping? Quem que não gosta de olhar um passarinho voando, cantando, né? Eu acho que é sobre isso. Pois é, e aí falando um pouquinho da empresa, vocês estão chegando, já estão aqui em Fortaleza há um tempo, os projetos que você falou agora há pouco, né, que assinam aqui em Fortaleza já, que a gente já pode usufruir, né, já pode olhar de perto. E o que a gente tem de já expectativa para 2025, já que esse ano está acabando? É muita expectativa, uma felicidade imensa estar aqui. Eu fui muito acolhido pelo povo cearense. Eu brinco que eu vou sair daqui com a chave de cidadão cearense ainda, de tão gostoso que é trabalhar aqui, a receptividade enorme. Nós tivemos a felicidade de trabalhar no Shopping Iguatemi de Fortaleza, no Shopping Eusébio, no Residencial One com a construtora Colmeia. Entregamos recentemente o BS Flower, da BS Par. O Aqualina da Normatel estamos entregando agora. Minha equipe está, nesse momento, fazendo o Beach Class Meireles, da Moura do B, e muita coisa acontecendo por aqui. A empresa fez 20 anos, nós franqueamos a nossa marca tem 3 anos, então nós já somos 28 unidades espalhadas pelo Brasil, e o nosso projeto é de trazer a próxima unidade aqui para Fortaleza, agora em 2025, mas o resto do spoiler ainda é surpresa. E agora o intervalo, a gente volta em instantes. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra cerca de 350 mil novos casos de infarto por ano. A cada 6 casos, um óbito é confirmado. Com as festas de fim de ano, os cuidados com a saúde do coração devem ser redobrados. Fim de ano chegando e com ele as festas mais esperadas do ano, como Natal, Réveillon e também as confraternizações de amigos e também das empresas. Momentos de celebrações e também de festa, mas que também pode representar riscos à saúde, principalmente à saúde do coração. Isso porque muita gente acaba exagerando na comida, no excesso também de bebidas alcoólicas e também dando uma pausa nas atividades físicas. A gente vai conversar agora com o doutor Davi Neto, ele que é cardiologista, e vai explicar para a gente, doutor, o que é que esses exageros muitos que acontecem no fim do ano podem sobrecarregar, né, nosso organismo e prejudicar a nossa saúde. É muito importante nós entendermos que o momento para cuidar do coração é hoje, é sempre. Então, o cuidado específico, principalmente nas doenças do coração, que hoje são as doenças que mais matam no mundo, as doenças cardiovasculares, ele tem que ser contínuo. Então, esse cuidado não pode ser esquecido, principalmente nos momentos de festa. E como você falou muito bem, é um momento que muitas vezes algumas pessoas exageram, se esbaldam um pouco nas comemorações. Então, uma coisa importante para a gente trazer como notícia, na realidade, como uma dica, né? Que, primeiramente, a gente nota muito que os pacientes, no final do ano, deixam de procurar serviços médicos. Então, a gente nota que os serviços de saúde, eles ficam cheios nas emergências por algumas complicações, seja infecciosas ou mesmo por conta de acidentes e tudo por conta de maior quantidade de viagens, mas os ambulatórios, ou seja, os consultórios em que habitualmente se busca prevenir as doenças, eles estão com muito menos pacientes. Isso porque as pessoas preferem, eu deixo para buscar depois, deixa sentir alguma coisa, vai lá que eu descubro alguma coisa agora na véspera e atrapalha a festa, né? E outra coisa importante, de fato, é a celebração em si, que quando a gente vai celebrar, a gente quer celebrar com muita bebida, muita comida, né? Então, esses excessos são extremamente importantes a gente evitar, principalmente com alguns alimentos, né? Os ultraprocessados, né? Alimentos com muito sal, muitos condimentos, que são muito característicos, inclusive, desses
perus de Natal, desses que já vêm temperados, então que já vêm muito associado a alimentos tender, que são alimentos ultraprocessados, que têm um grande teor de sódio, um grande teor de sal, e que, obviamente, pode ajudar a complicar um quadro pré-existente ou um quadro iminente de complicação cardíaca. E principalmente essa mistura, né, que muitas vezes se faz nessas festas, né, o excesso de consumo de bebidas alcoólicas com esses alimentos mais gordurosos, mais pesados, né, doutor? Exatamente. Então, essa mistura, exatamente, ela tem um impacto, né? Porque muitas vezes o paciente entra naquela rotina de vai beber mais, vai comer qualquer coisa, vai comer muito sal, e acaba também não cuidando da saúde, até mesmo deixando de tomar o remédio, que isso é o que a gente mais orienta. Vai beber, vai fazer qualquer coisa, não deixa de tomar o remédio. Fim de ano é tempo de festa, né? Tempo de celebração, mas também tem muita gente que sofre com o estresse emocional, né, desse fim de ano. Seja por vários fatores, né, com relação ao fim de ano, como é que vai ser o ano que vem, como é que a gente pode tratar esse pessoal, assim, quais são as dicas que o senhor dá para essas pessoas que acabam se estressando mais, né, sofrendo com esse estresse emocional no fim do ano? Nós temos hoje associado à doença cardiovascular como muito iminente a ansiedade, né? A ansiedade ela vem em ascensão muito grande pelo estilo de vida da gente, na correria, naquela ansiedade de todo mundo querer ter tudo a tempo, a hora. Então, o controle da ansiedade, seja com medicações, seja com terapias específicas, ou mesmo aprendendo a lidar com o dia a dia, trabalhando melhor, né, a inteligência emocional para lidar com tudo isso. E, obviamente, como você falou, você chega no final do ano, estresse não vai faltar. É colégio de menino lá em janeiro, é 13º de quem tem empresa, é algumas metas que, aquela coisa que você colocou no final do ano, até o final do ano eu faço, quando eu olho para trás, de 10 eu não fiz 2. Então, essas angústias que podem aparecer, têm que ser bem trabalhadas no sentido de entender que a ansiedade, o estresse, como um todo, podem sim se tornar gatilho para a doença cardíaca, para um infarto, para um evento cardiovascular. O doutor fez esse alerta, né, para manter a calma, né, procurar essas terapias, também procurar os serviços médicos, né, não deixar de ir ao médico nesse fim de ano. E também, doutor, com relação a esses, eu até falei na nossa abertura, com relação, porque muita gente deixa de também fazer as atividades físicas, né, e isso é importante mantê-las para a saúde estar em dia, né, doutor? Sem dúvida, né? O coração ele não considera, estou em dezembro, vou tirar uma folga, né? O coração não tem folga, né? Então, uma prevenção e a manutenção de exercícios físicos cardiovasculares são importantíssimos, né? Então, manter a prática diária de prevenção, eu acho que a maior dica que a gente pode dar nesse sentido é essa, né? Manter o hábito do estilo de vida saudável, alimentação, exercício físico, tomar medicação adequadamente e, nesse contexto, tentar lidar com tudo isso da melhor forma possível, né? Doutor, fala para a gente, última dica dessa nossa entrevista, como é que a gente sabe, assim, quais são os sinais, né, que uma pessoa apresenta, assim, que pode estar sofrendo algum problema cardíaco, o que é que deve ser feito a partir desses sinais? A doença cardíaca tem alguns sinais que a gente chama de sinais cardinais, né? Como, por exemplo, a dor no peito, que é o mais típico, né? Aquela dor no peito de forte intensidade, apertando, que às vezes vem associado com sudorese, ou seja, com suor frio, né? Com algum mal-estar, náusea, vômito. Isso pode sim chamar a atenção, mas também com alguns outros equivalentes de doença do coração, como falta de ar, aquela dificuldade de respirar, né? Então, sempre que, estando diante desses sintomas, e se esses sintomas vêm lhe trazendo um desconforto maior, sem dúvida, orienta a procurar a emergência para que tenha uma avaliação médica adequada e descarte, eventualmente, que não seja algo mais grave que possa prejudicar não só as festas de final de ano, mas também a vida da pessoa. Muito obrigado, viu, doutor Davi? A gente agradece aqui a participação do doutor Davi aqui nos destaques. Lembrando, não deixe de procurar um médico, sem exagero na comida e também nas bebidas alcoólicas e sem deixar de fazer os exercícios físicos, as atividades físicas neste fim de ano. A gente volta ao estúdio. E o cantor Marcos Lessa foi a grande atração da segunda noite do BS Christmas, levando ao palco da Praça BS, no BS Design, uma interpretação dos maiores clássicos do rei Roberto Carlos.
O cantor Marcos Lessa foi o segundo grande nome a se apresentar na 4ª edição do BS Christmas, evento gratuito na Praça EBS do BS Design. Ele encantou os presentes com os clássicos do rei Roberto Carlos. Da sua vida, peça alguém pra me falar sobre o seu dia. A programação tem atraído cada vez mais pessoas e teve início no último dia 5 de dezembro com Giovana Bezerra, relembrando a Tropicália, e segue com apresentações especiais até o dia 20 deste mês. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.